E nós mostramos ontem aqui no Bom Dia que muitas pessoas que tiveram Covid-19 há algum tempo estão apresentando sequelas tardias. Uma das mais comuns é a perda ou a alteração do olfato e do paladar, que estão surgindo aí de 2 a 3 meses depois que o paciente consegue se recuperar da doença. Aqui com a gente para falar sobre esse assunto, a otorrino Renata Ferraz. Bom dia, doutora Renata, muito obrigada pela presença da senhora aqui. E existe uma terapia para isso, né? Para a retomada desse olfato? Bom dia, realmente existe, o treinamento olfativo, ele vem sendo realmente muito falado hoje em dia após essa questão do Covid, e aí é bem importante a gente frisar a importância do olfato na nossa vida, porque a gente se guia pelo olfato em várias situações. Por exemplo, o olfato ele nos remete a sensações e emoções passadas, o olfato ele está presente na identificação dos sabores, o olfato ele também nos protege em situações de risco, como por exemplo situações de cheiro de fogo, de algo pegando fogo, cheiro de gás, cheiro de comida estragada, então acaba nos protegendo. Então está marcante e presente em muitos momentos da nossa vida. Por outro lado, a gente acaba dando mais atenção a ele quando a gente perde. Então o treinamento olfativo realmente ele vem sendo mais falado recentemente, porque a gente está lidando com isso de uma forma mais frequente com essa questão do Covid. E como é que se faz essa terapia? Como é que se dá esse tratamento? Qual o passo a passo? Se faz através de inalações? Como é que isso acontece? Primeiramente, é bem importante o acompanhamento ou uma avaliação do otorrino, porque a perda de olfato, além da questão do Covid em si, existem outros fatores que podem contribuir para isso. E mais de uma causa associada pode ser um fator que pode predispor ou demorar um pouco mais a evolução desse quadro. Então, por exemplo, a gente sente o cheiro porque a gente respira pelo nariz, esse ar que entra pelo nariz, ocorre um turbilhonamento dele devido às estruturas do próprio nariz e 10 a 20% do ar que chega ao teto do nariz acaba levando esses odores e aí os neurônios levam essa informação para o cérebro. Então, uma pessoa que não respira bem pelo nariz, por qualquer fator obstrutivo ou inflamatório, ela pode ter dificuldade de identificação do olfato já previamente. E aí, os próprios resfriados mesmo comuns por outros vírus que não o Covid, eles já causavam perda de olfato, na maioria das vezes transitória, e na minoria dos casos uma perda mais definitiva por um acometimento do nervo mesmo olfatório. E aí veio o Covid para mudar um pouco esse panorama e maior parte dos casos, ou uma grande parcela dos pacientes, acaba evoluindo com essa perda de olfato. E aí os pacientes ficam muito preocupados, a gente também fica de alguma forma, mas o mais importante é tentar realmente reabilitar esse olfato o quanto antes. Como você perguntou, existem algumas técnicas caseiras que a gente pode orientar e a mais recente falada é uma que a gente separa 7 substâncias, de preferência coloca elas em potes de vidros, daqueles que rosqueiam para vedar bem, manter o cheiro mais forte e basicamente faz a inalação por 10 segundos dessas substâncias 2 vezes no dia e faz um intervalo de 15 segundos entre uma substância e outra. São elas: café, cravo, creme dental de menta ou hortelã, extrato ou essência de baunilha, suco de tangerina, aquele artificial que é um pozinho com cheiro bem forte, mel e vinagre de vinho tinto. Doutora Renata, por quanto tempo dura esse tratamento? As pessoas podem fazer essa inalação desses produtos em casa? Elas devem fazer diariamente? Por quanto tempo diariamente? E por quanto tempo, eu digo, para durar o tratamento inteiro? Ou varia de caso a caso? Normalmente, o paciente ele já pode fazer, identificando algum quadro de perda parcial ou total do olfato, ou até mesmo uma distorção dessa sensação. Às vezes, tem pessoas que têm queixa de que vai cheirar uma coisa e sente cheiro de outra diferente, ou às vezes sente cheiro de coisas até que não existe essa queixa também. Então, isso é uma tentativa de treinar o cérebro a voltar a reconhecer certos odores que essa pessoa reconhecia até então. Então, faz 2 vezes ao dia, todos os dias. Lembrar que tem que ser um momento que você está bem tranquilo, calmo e concentrado, porque naqueles 10 segundos que você está cheirando aquela substância, o café, por exemplo,
você também fecha o olho e vai mandando essa informação para o cérebro, avisando que aquilo é um café. Então, você vai respirando e realmente tentando reconhecer aquilo como aquela substância. E aí, isso dura alguns meses, sim. Depende de cada paciente. A maioria dos pacientes pós-Covid restabelecem o olfato com algumas semanas, alguns deles perduram e a maioria deles melhoram, no caso 95% em média, com 4 meses. Alguns perduram mais que 4 meses e precisa realmente de uma avaliação para ver se consegue fazer algum outro tratamento associado. De antemão, é bem importante também falar que, como vários sentidos, a gente também se habitua a alguns cheiros. Então, depois de algum tempo de treinamento olfativo, precisa ser reavaliado porque talvez a gente precise trocar alguns odores, porque como a gente percebe, por exemplo, um ambiente onde a gente sente um cheiro forte e a gente convive muito tempo ali, depois de um tempo a gente não percebe mais aquele cheiro, mas uma pessoa que acaba de chegar tende a perceber. Então, isso funciona também com essa questão do treinamento, para depois que habituar com aqueles cheiros, a gente, em geral, tende a modificar. Duas perguntas numa só. Primeiro, esse medo, né, que as pessoas têm, né? As pessoas realmente ficam com medo. Será que agora eu não vou voltar a sentir mais esse cheiro? Você já falou dessa possibilidade. Alguns passam um tempo maior, outros passam um tempo menor, né? E eu acho que é uma pergunta que é muito complicada de responder, que você já falou de certa forma. Muda esse cheiro? Você sentiu um cheiro de limão, por exemplo, de uma forma e passa a sentir de outro? E você, de certa forma, respondeu que, às vezes, você chega num ambiente e não está sentindo aquele cheiro e outras pessoas sentem com maior facilidade. Muda muito esse critério? Olha, normalmente varia mesmo de uma pessoa para outra e por isso que a gente tem que avaliar cada um de forma individual, porque é uma sensação muito subjetiva, então a gente depende muito do que a pessoa fala para a gente entender o que ela está sentindo. Então existe a hiposmia, que é uma redução parcial, a anosmia, que é a redução total do olfato, e a disosmia, que é uma distorção. A distorção acaba incomodando tão quanto você não sentir, porque a pessoa começa a ficar frustrada, às vezes sente um cheiro metálico, às vezes sente um cheiro de gás, sente uns cheiros estranhos com coisas que você sentia o cheiro habitual anteriormente. Então, tem um risco sim de não voltar, o risco é pequeno, mas a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada e, como eu falei no início, fatores associados acabam contribuindo para isso demorar um pouco mais, sejam eles alguns fatores otorrinolaringológicos, como eu citei, no caso do trajeto do ar dentro do nariz, como também a gente tem que lembrar de alguns fatores de doenças neurológicas, neurodegenerativas, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Também são doenças que podem cursar com perda de olfato, além da própria idade. Então, idosos têm a tendência de também perder o olfato, ter uma sensação de olfato menor do que quando mais jovens. Então, existe esse risco, mas ele é pequeno. Doutora Renata, muita gente pode achar que a perda do olfato é uma besteira ou que não afeta realmente o dia a dia das pessoas, mas pode afetar, sim, bruscamente o bem-estar, inclusive, dessa pessoa, né? Com certeza. Como eu falei também no início, a nossa memória sensitiva, a gente tem muitas memórias relacionadas ao olfato, então a gente sente o cheiro de alguma coisa, isso nos remete a algum momento da nossa vida, a nossa infância. O gosto de algumas comidas também acaba nos trazendo uma sensação de prazer e quando a gente perde isso pode trazer uma sensação pode ser um momento bem difícil de se lidar, então pode trazer tristeza, dificuldades e até mesmo depressão. Então isso foi muito importante você falar, porque a questão emocional também precisa ter uma atenção especial nessa situação, nas pessoas que precisam olhar para esse lado. Doutora, é importante que as pessoas que sintam esse problema, qual o médico que elas devem procurar especialidade? É o otorrino, né? Tem que ir para o otorrino para saber exatamente o que é que está acontecendo. Esse é o ideal? Inicialmente sim, porque como a gente avalia bem o nariz e o olfato ele é uma das funções do nariz, é interessante passar com o otorrino para uma avaliação geral, iniciar o treinamento olfativo. Para iniciar, como eu falei, não precisa ir para o otorrino, você pode começar esse treinamento, mas passar com o otorrino para avaliação e dependendo dessa avaliação, pode ser encaminhado para algum outro profissional e alguma avaliação complementar. Doutora Renata, muito obrigada, viu, pelas informações, pela presença da senhora aqui logo cedinho, foi esclarecedor. A gente falar aqui e trazer para o nosso telespectador os benefícios da terapia olfativa. Obrigada. Muito obrigado.